Fala galerinha, aqui tá falando é o Júnior Taz, historiador, palhaço, dando continuidade aqui a essa playlist do Lição de Casa. Dessa vez estamos lendo aqui o História do Riso e do Escárnio, do Georges Benoit, também historiador. No vídeo passado a gente deu uma breve olhada ali na introdução, falando um pouquinho do autor, falando também sobre essa playlist. Fizemos alguns alertas, algumas advertências também sobre como será essa leitura, para o pessoal não pensar que a gente vai fazer uma leitura muito aplicada, destrinchar mesmo, detalhe por detalhe, fazer a crítica, enfim. Não, é uma leitura mais simples, mais superficial, destacando alguns pontos interessantes da leitura, para que a gente também possa ter uma dinâmica melhor nesse estudo. Nesse e em outros estudos também. Lembrando que esses pontos que estão destacados são pontos que eu achei interessantes, que eu achei legal, só que na sua leitura você pode encontrar outros pontos interessantes, outros pontos legais, então eu recomendo fortemente que você procure esse livro, que você empreste esse livro, alugue ou compre, vá na biblioteca da sua cidade, vá na biblioteca da faculdade ou procure numa livraria virtual e faça sua própria leitura desse livro, que é muito bom, é um livro interessantíssimo. É um livro que faz a leitura da história do riso europeu, principalmente europeu, vai desde os gregos até o mundo contemporâneo, e eu acredito que seja um estudo-chave para entender a história do riso e o que a gente é também aqui como latino-americanos, entender também um pouco de como a gente ri, do que a gente ri, por que a gente ri. É uma peça para se estudar a nossa formação cultural do riso. Então, vamos nessa, solta a vinheta. Então, falando no próprio capítulo, o Georges Benoit subdivide o primeiro capítulo em alguns. Então, por exemplo, dentro desse capítulo 1, que é o riso inextinguível dos deuses, os gregos arcaicos e o mistério do riso, ele subdivide em o riso nos mitos gregos, o mito, o riso e a morte, o rito da festa, o riso de Dioniso, o riso arcaico dos contemporâneos de Homero. Ele subdivide nesses subcapítulos e isso realmente facilita um pouco a leitura. E eu vou procurar também acompanhar dentro dessa subdivisão que ele fez. Logo no começo do capítulo, ele já faz um apontamento, uma observação sobre um documento que foi encontrado, supostamente esse documento do século III depois de Cristo, conhecido como Papiro de Leiden. Ele faz parte de um conjunto de papiros chamados de papiros mágicos gregos. Aqui tem um link para a Wikipedia. Nesse link da Wikipedia tem fontes, tem outras referências legais também. É interessante. E esse papiro especificamente, ele fala de uma cosmogonia grega, uma forma grega de enxergar o nascimento do universo, e que é bem diferente da cosmogonia cristã que a gente acabou herdando, que é a seguinte: nessa cosmogonia do Papiro de Leiden, o universo, as coisas, o planeta, a vida surge a partir de uma série de risadas que Deus dá no universo. Então, vou até mencionar aqui, abre aspas: tendo rido Deus, nasceram os 7 deuses que governam o mundo. Quando ele gargalhou, fez-se a luz. Ele gargalhou pela segunda vez, tudo era água. Na terceira gargalhada, apareceu Hermes. Na quarta, a geração. Na quinta, o destino. Na sexta gargalhada, o tempo. Fecha aspas. E depois, logo depois, um pouco antes do 7º riso, né? No 6º riso, nasceu o tempo. E pouco antes do 7º riso, Deus puxa o ar profundamente, mas ele ri tanto que ele chora, e dessa lágrima nasce a alma humana. Então é legal perceber essa diferença entre a cosmogonia, essa cosmogonia grega, essa visão, né, do nascimento do universo grego, e também a visão cristã, onde nasce o universo a partir do verbo que Deus profere, né? Que faça-se a luz. Então, a partir do verbo, que já é civilizatório, o verbo já é um indício de civilização, já é um indício de vida social. Então, já é diferente da cosmogonia grega. Então, é legal perceber também, né, como nesse papiro
Deus já está rindo de alguma coisa. Esse Deus ele tem o riso inerente, ele faz as coisas rindo. As coisas nascem da sua risada. A própria alma humana nasceu de uma lágrima dele de tanto rir. Então, e na cosmogonia e mesmo na religião cristã mais antiga e até hoje, o riso não tem muito espaço na religião cristã. E depois, mais pra frente, a gente vai entender o porquê de que até mesmo o Deus cristão ele não está muito apto ao riso. Isso vai ser comentado ao longo do livro. Bom, subcapítulo: o riso nos mitos gregos, um contato perigoso com o divino. Nesse subcapítulo ele menciona alguns mitos gregos que se aproximam da história do riso, da ideia do riso e tal. Ele também menciona uma coisa interessante, né? Que na Grécia arcaica, na Grécia homérica, ou seja, a partir de mais ou menos do século 8 a.C., século 9 a.C., a partir daí a visão que se tem dos deuses são deuses bem humanizados, bem com características humanas. Eles riem, eles zombam uns dos outros, eles estão sempre pregando peças uns nos outros. Eles não são apenas deuses sérios, eles não estão apenas preocupados com a humanidade ou como interferir no destino dos seres humanos. Não, eles também interagem entre eles jantam juntos e aí pregam peças uns nos outros. Tem uma história sobre o Hefesto, né, o deus do vulcão, o deus metalúrgico, que ele é coxo de uma perna. E aí num desses jantares ele acaba servindo como um garçom, e na ânsia de agradar os deuses, ele anda com a bandeja cheia de copos e pratos e coisas que quebram, e muito rápido, então as coisas caem e ficam balançando, e os outros deuses ficam dando risada dele, pelo fato dele ser coxo e não estar conseguindo fazer um trabalho elegante. Só que esse deus ele também não é bobo nem nada, ele também prega peças nos outros deuses, ele é um excelente engenheiro, ele monta coisas incríveis e várias vezes apresenta mitos onde ele construiu alguma coisa alguma armadilha que prendeu os deuses. A prova disso é quando o Hefesto ele resolve expor o romance que está acontecendo entre Ares, que é irmão dele, e Afrodite. Então ele constrói uma armadilha sobre a cama dos dois, e quando eles estão lá no rally rola, essa armadilha puxa os dois para cima e mantém os dois numa posição super deselegante. E aí o Hefesto pega e chama os outros deuses para dar risada da galera e tal. E é legal que apesar dessa situação horrorosa que os dois amantes se encontram, o riso redobra, porque o Hermes fala: nossa, eu queria estar no lugar do Ares. Então o riso acaba redobrando. Então os deuses são assim, eles estão ali zombando uns dos outros. Também menciona aqui o momento onde a anciã Balbo provoca o riso na deusa Deméter, que é a deusa ligada à agricultura, ligada à fertilidade. Essa deusa teve sua filha sequestrada por Hades, e desde então ela andava triste, as coisas não brotavam, não surgia nada na terra. E Balbo, para fazer a deusa rir, para fazer a deusa ficar mais disposta, aí entra várias vertentes desse mesmo mito, né? Alguns falam que essa anciã tinha a cabeça na barriga, então quando a deusa estava triste, ela levantou a saia e ficou balançando os lábios, que na verdade é a vagina, e isso fez a deusa rir. Outras vertentes falam que na verdade Balbo era hermafrodita, e quando ela levantou a saia, a deusa se chocou com a visão e deu risada. Outros vertentes já falam que na verdade quem estava abraçado ao corpo de Balbo, né, por baixo do vestido, ela estava simulando que estava grávida, e quando ela levantou a saia, simulando um trabalho de parto, quem estava abraçado ao corpo dela era a criança Iambo, que era um dos filhos ali de Eleusis. Então tem várias vertentes para esse mito. O importante é que na verdade a gente tem uma visão aí de alguém fazendo a deusa rir e fica mais disposta, e aí quem sabe ela se manifestar e tal. E realmente ela ficou mais disposta, e aí começa o desenvolver desse mito, que eu aconselho você, se tem mais curiosidade, procure. Os mitos gregos não são difíceis de ser encontrados, eles são bem difundidos, tem várias vertentes diferentes, então não leia apenas uma fonte, leia várias fontes desse mito e de outros mitos que eu vou citando aqui. Tem várias formas de destacar os mitos
os mitos gregos através das manifestações de risada dos deuses, que nem sempre são risadas boas, não? Nem sempre são risadas de congregação ou de amor ou de juntar a galera, não. Às vezes são risadas de depreciação, de exclusão, como a gente apontou, por exemplo, do Hefesto, né? Zombando do cara ser manco. Tem uma outra história interessante também, que é sobre o Parmênides de Mata Ponte. Ele é um homem que supostamente teria perdido a capacidade da risada, e ele foi se consultar com o oráculo para saber como fazer o riso voltar, como fazer essa parte essencial do ser humano voltar. Daí o oráculo responde: tu me interrogas sobre o doce riso, tu que és amargo, é tua mãe que o dará de volta quando estiveres em casa. Honra muito. Aí, pois bem, o tempo passou e ele não entendeu muito bem. Ele voltou à cidade dele, que é Delos, e ele ia em direção à casa da mãe dele. Mas aí ele resolveu passar no templo de Leto, porque achava que a estátua da mãe... Leto é a mãe de Apolo, o deus Apolo. Ele resolveu dar uma passada no templo de Leto para ver a estátua da mãe do deus Apolo, né? Aí quando ele chegou lá, ele viu um pedaço de madeira, uma tábua sem forma nenhuma, um negócio nada a ver, não tinha nada assim. Daí ele caiu na risada. E dessa forma ele acabou cumprindo a profecia do oráculo, se livrou da sua doença, né? Acabou recuperando o riso. E dessa forma ele passou a honrar muito a mãe de Apolo. Também tem uma questão interessante na diferença entre o riso dos deuses e o riso humano, é que os deuses são atemporais, os deuses riem frente à eternidade, enquanto nós humanos estamos sempre na espreita da morte. A morte está sempre sondando a nossa forma de viver, a nossa forma de pensar e tudo mais. Então a risada dos deuses é uma risada muito diferente da dos homens, é uma risada que não se aproxima do conceito de morte, de finalização. Mesmo a violência entre os deuses dificilmente termina em execução, termina em desaparecimento de algum deus. Então, no caso dos homens, a risada é bem diferente, ela tem um peso muito maior. E isso dá margem para se pensar sobre as outras formas de riso, as formas de riso que não são tão bonitinhas como a gente está acostumado a pensar, de o riso ser sempre provocado por coisas boas, ou estar ligado ao prazer, enfim. O riso muitas vezes está ligado a temas escabrosos, temas terríveis, e o riso tem muita ligação com o tema da morte. E é justamente sobre isso que ele fala aqui no subtema, aqui no mito, o riso e a morte. Dentro dessa linha de aproximação entre o riso e a morte, o Georges Minoir comenta sobre a existência de um país na qual os homens são 2 vezes maiores, riem 2 vezes mais que a gente, eles não têm que trabalhar e eles morrem numa gargalhada, que provavelmente deve ser Brasília. Hipócrates, que é um médico famoso da época, né, que até hoje é lembrado na medicina, ele menciona também a situação do Tícon, que ele recebeu uma lança no corpo e ficou 3 dias com a lança atravessada e dando risada. E segundo Hipócrates, isso aconteceu porque a lança tinha encostado no diafragma, e o diafragma fazia ele dar risada. É um riso que surge de uma situação de sofrimento, né? No caso do Tícon, é um sofrimento físico, uma lança atravessada no corpo. Mas outras situações, tipo, de humilhação até a morte, pessoas sendo apedrejadas até a morte, ou no fim de uma batalha, o soldado vai ser executado e ele morre dando risada. Essas risadas, esse riso, ele é um riso trágico, é um riso ligado ao trágico. E não ao bom humor, não à leveza do ser e tal. Esse é o riso que a gente conhece como riso sardônico. É talvez um dos risos mais interessantes e ao mesmo tempo inquietantes, porque ele é fruto da indeterminação. A gente não sabe por que aquela pessoa, naquela situação tão dramática, ainda assim está se pondo a dar risada. A explicação do porquê desse nome, riso sardônico, tem várias explicações diferentes, tem várias vertentes que explicam essa origem, mas a mais provável é relacionada à ilha de Sardenha, onde um tirano, o Falares, né, ele matava seus oponentes colocando eles dentro de um touro de bronze
sobre a chama. Então o touro de bronze esquentava e a pessoa se contorcia de tal forma que a boca da pessoa assemelhava a um riso. Então, geralmente as pessoas morriam com um semblante de riso, e o grito, a gritaria, a dor assemelhava também a uma risada desconcertante. Outra teoria também que explica o riso sardônico seria essa de que o riso ele pode ser uma reação fisiológica do corpo frente à consciência do aniquilamento total. Não tem mais escapatória, estou consciente de que vou morrer e assim me liberto desse peso da esperança no último momento. Essa também é uma outra teoria. Tem também outras associações entre riso e morte. Tem, por exemplo, a história do filósofo Crisipo, que era bastante sério, passou a vida inteira numa completa seriedade, e um belo dia ele viu um asno comendo figos, e devido a isso ele morreu de rir. E um pouco antes dele morrer, ele ainda gritava: dá um pouco de vinho para esse asno. No subcapítulo O Riso da Festa, o Retorno ao Caos e Recreação, um pouco antes desse subcapítulo, ele já dá uma introdução sobre no panteão grego, esse deus, né, chamado de Momo, que a gente tem até hoje aí a figura do rei Momo, né, no carnaval e tal. Só que na verdade o rei Momo, o deus Momo, ele era uma figura bem obscura, bem tenebrosa. Ele era trocista, ele fazia muita troça, sarcástico, bem pesado mesmo, chamado de filho da noite. Ele estava sempre zombando dos costumes, da moral, dos deuses e tal. E ele fica tão insuportável nesse processo de ficar zombando dos deuses que ele é expulso do Olimpo e ele se refugia junto ao deus Baco. Georges Minoir ele cita aqui que esse deus Momo ele carregava sempre um bastão, que é o símbolo da loucura, né? Ao longo da história medieval a gente vê muitos bobos da corte utilizando-se desse bastão, e que é símbolo da loucura. Também é legal pensar que no panteão grego, Momo era irmão de Nêmesis, que é a deusa da vingança, ou seja, ele tem uma família bem estranha. O Georges Minoir ele faz uma análise interessante sobre os ritos, sobre as festas, ele perpassa o livro todo essa análise dele sobre ritual, festa, teatro. E uma das observações interessantes que ele faz é que quando o rito ele é baseado num mito, ele traz o mito para a Terra, né? Ele realiza o mito, e assim as características psicológicas desse mito se perdem na massa, né? no inconsciente coletivo. Então as coisas acontecem mais ou menos seguindo as regras do mito, mas tá todo mundo a salvo porque tá todo mundo inconsciente do que está fazendo. É como se o mito imperasse, o mito virasse a realidade. É para isso que surge a festa ritual, para que as pessoas se esquivem da responsabilidade de estar cometendo alguma infração, que pode ser desde dar risada, uma infração tipo, nessa época não se pode dar risada, nessa festa pode. Então nesse momento específico do ano você pode dar risada. Então você está se esquivando, você está liberado, talvez seja a melhor palavra, para descumprir certas regras, descumprir certas leis, desde essas regras mais simples e simbólicas até regras mais dramáticas, como por exemplo um assassinato. Como a gente vai ver depois que certos ritos acabam com um assassinato de fato. Para o Georges Minoir, o riso e a relação do riso com as festas é porque o riso ele aumenta a coesão social, as pessoas têm mais contato umas com as outras, elas quebram os tabus e assim se relacionam com mais facilidade.
Então o riso ele é uma parte importante de qualquer rito arcaico, da maior parte dos ritos arcaicos, não só na Grécia, também em Roma tem certos rituais, certas festas que são liberadas para isso, onde o riso impera. A ideia é o riso e não necessariamente o riso do bom humor, às vezes também é o riso sarcástico, o riso que aponta, o riso excludente. E de certa forma nos rituais, nas festas rituais arcaicas, esse momento também é um momento de se aproximar dos deuses, se aproximar da realidade dos deuses, desse momento eterno, que está descolado do tempo, que está além do tempo. Então, quando está acontecendo a festa, as pessoas entram numa espécie de transe, passam dias envolvidos no mito, nesse tempo deslocado, que é um tempo infinito. Uma observação do Georges Minoir também, que eu achei interessante, é que o riso ele é como se fosse uma evocação do tempo ancestral, onde tudo acontecia bem, onde tudo era perfeito, as pessoas se davam bem e tal. Então, é como se a gente fosse deslocado desse tempo atual para um momento ideal que já passou, que já aconteceu no passado, e que essa festa só serve para isso, para que a gente possa viver de novo naquele tempo de ouro. Também é uma alusão a um tempo onde as coisas tinham menos regras, a moralidade era diferente. Então, por exemplo, existia também nessas festas a troca de roupas, que até hoje a gente vê, no carnaval, por exemplo, quando o homem se veste de mulher, a mulher se veste de homem. Na Grécia isso era chamado de hibrisca, que é a híbris, é um atentado, a híbris é um atentado a uma ordem cósmica e social, ou seja, é voluntariamente um ataque a uma moralidade imposta. Então, voltar a um tempo onde os homens e as mulheres eram a mesma coisa, inclusive, era o caos primordial, onde não existia essa regra de que o homem tem que ser homem, a mulher tem que ser mulher, e assim assumir um papel social específico. As várias brincadeiras obscenas, xingamentos, tudo era permitido dentro da ideia do mito do caos primordial. Supostamente porque esse indivíduo ele passava a ser um catalisador de toda a loucura, de toda a bagunça do caos primordial, e era como se toda a sociedade colocasse nele a culpa daquela movimentação, e no final, quando realmente tem que ser estabelecido de novo a ordem, esse indivíduo que está possuído por todo esse espírito, ele é sacrificado para que possa reinar novamente a ordem comum. Também ele menciona que nessas festas você não podia escolher ficar sério. Quando a festa ritual acontece, todo mundo tem que estar envolvido, e aqueles que não estão envolvidos, eles são alvo de zombaria, de escárnio. Talvez seja muito pior você não participar do que você participar. E muitas vezes são agredidos mesmo, é um império do riso forçado. Se você não está afim, você acaba sendo engolido pela horda e você vai ter que participar, também tem uma menção a um mito no qual o rei de Tebas, Penteu, ele não queria participar de uma dessas festas rituais. Dionísio persuadiu ele através de sentimentos, e ele acabou indo assistir vestido de bacante, vestido de sacerdotisa. Ele foi assistir um ritual que era exclusivo para mulheres. E quando ele apareceu para assistir esse ritual, as mulheres possuídas por Dionísio, elas enxergavam nele um bicho feroz e atacaram ele até a morte. Também é uma situação, esses rituais também servem para que você seja outra pessoa por algum tempo. É um ritual de alteridade, de você trocar de identidade. Você colocava uma máscara e você era outra pessoa, podia agir de outras formas, viver outras experiências. Em Esparta, por exemplo, um dos rituais para passagem era uma mascarada, era você colocar máscaras de estereótipos, a velha, o louco, o bebê, enfim, e todos os outros ficarem zombando de você, para que você aprendesse a controlar os seus sentimentos. Então você também aprendia a ver no outro a diferença. Esse é o caso de Esparta. Outra explicação também para o assassinato do rei cômico é uma tese aqui elaborada pelo René Girard,
que ele fala que na verdade a festa é um ritual de consagração, né? Um ritual de alegria mesmo, para o momento da entrega de um corpo em oferenda. Então aquele rei que vai ser sacrificado, ele está sendo embebido de alegria, né? Está sendo colocado ali toda a alegria, toda a brincadeira, todo o riso da comunidade, para que ele possa ser servido como uma oferta para os deuses. Então isso na verdade são explicações de como funcionaria o suposto inconsciente coletivo, para que, por exemplo, determinasse por que uma pessoa tem que morrer no final da festa. A gente não sabe exatamente se é isso ou não. Não existem explicações ou dados ainda disponíveis ou pelo menos divulgados sobre esse assunto. Então a gente está lendo esse material, essa é uma afirmação que o próprio Georges Minoir faz, essa advertência. A gente está vendo esse material com 2.500, às vezes até 3.000 anos de diferença. A gente não sabe como exatamente eles pensavam. Então a gente está tendo que pegar esses documentos e fazer essa análise do discurso, pensando nessas mentalidades. Tipo, por que esse rei cômico tinha que morrer? Bom, pensando no ritual inicial e tal, então a gente procura encontrar em outras esferas da sociedade explicações para que esse rito seja esclarecido. Também uma outra explicação, né, que é a do Konrad Lorenz, ele coloca que os ritos violentos, né, do riso, como esses que a gente mencionou agora, eles estão ali para servir como uma espécie de catarse coletiva, ou seja, você expurgar toda a violência que existe na sociedade, todos os desejos reprimidos, enfim, tudo que era bom e que foi reprimido dos tempos anteriores, né, pastorais, tudo aquilo que não acontece mais e que está sendo fechado pela cultura, todos esses sentimentos estão sendo bloqueados, explodirem na festa ritualística, e no final essa morte também faz parte desse universo de explosão de sentimentos que podem ser violentos. É bem simbólico, né, o riso nesse caso. Ele está aí exprimindo desejos que fora do ritual não tem espaço para serem expressos. Daí tem mais um subcapítulo aqui, que é o riso de Dioniso, que é um deus que a gente costuma pensar, o deus do vinho, o deus da embriaguez, o deus da festa e tal. Só que na verdade esse deus, segundo a mitologia grega mesmo, ele é um deus muito perigoso, ambíguo, ele é misterioso, ele é ambivalente, ele é um deus muito próximo ao que a gente entende por máscara, né, por ilusão, entendeu? Então ele não é um deus tão bonzinho assim, não é o deus do bebinho que tá lá fazendo graça, fazendo festinha, o Dioniso, Não, ele é um deus que pode inclusive ser perigoso, né? A menção que se faz ao vinho, a princípio, é porque ele estava embriagado de ódio, embriagado de raiva, né? Raiva homicida. Então ele pode se tornar tão possesso pela raiva que ele parece estar embriagado, ele está tomado, né? Pelo sentimento, que pode ser inclusive o sentimento de alegria, ele pode ser tomado pelo sentimento de alegria. Ou seja, é um deus muito impetuoso. Por isso a ligação com embriaguez e tal, e talvez daí tenha vindo a relação com o vinho, com bebida, embriaguez pela bebida e tal. E é justamente por ele ser o deus ligado à ilusão que ele é tão associado ao teatro, né? O teatro grego mistura muito, o teatro arcaico grego principalmente, mistura muito a relação entre comédia e tragédia, tá muito junto. E é por isso que esse deus se presta tão bem a representar a imagem de um deus do teatro. Porque ele é bem ambivalente, ele pode rir de uma desgraça muito grande e chorar de algo simples, algo banal, chorar por algo banal. Então é um deus bem ambivalente, é o deus da ilusão. E por isso está ligado ao teatro, devido a essa origem arcaica da relação entre comédia e tragédia no teatro grego. E ele também é o deus que dá o contrapeso para as relações absolutamente morais e rígidas e reguladas que é dado por Apolo ou por Atenas, né? Que são os dois deuses máximos, que são os deuses da razão, da beleza, da moralidade, enfim. Então o deus Dioniso, ele faz o contrapeso
para também equilibrar os sentimentos da polis, da cidade, porque senão, se tudo for muito rígido, acaba explodindo em grandes violências, acaba explodindo, ou mesmo talvez um grande tédio. Então justamente esse outro deus, Dioniso, está aí para fazer um contraponto, e é nas festas, nos ritos, em outros momentos que ele aparece para quebrar a rigidez que é imposta pela moralidade de um Apolo ou de uma Atenas. No livro também o Georges Minoir fala sobre a origem do termo comédia, né? A gente fala, muitas palavras que a gente usa hoje, elas têm origem na terminologia grega, no vocabulário romano. Tinha uma festa chamada Dionisíaca, né? Que acontecia nos campos, bem antigo mesmo, na qual os camponeses eles saíam pintados, mascarados, eles saíam por aí cantando refrões zombeteiros e tirando sarro da galera, um falo enorme, que era o símbolo da fecundidade, né? Então, eles passavam pela cidade, pela vila, zombando das pessoas, falando palavrões, cantando esses hinos. E essa procissão era chamada de Comus, né? K-O, um acento circunflexo, M-O-S, Comus, que era uma saída extravagante, né? O pessoal saía bêbado pra zoar da galera, e esses indivíduos eram chamados de Komodoi. Komodoi, comédia, são aproximações que vieram se desenvolvendo ao longo dos séculos, mas a origem do termo comédia é desse momento das dionisíacas de campos, onde os indivíduos saíam por aí zombando das pessoas. É daí que veio o termo comédia. Ele vai entrar no subcapítulo da festa dionisíaca, a comédia. Basicamente aqui nesse capítulo ele fala do Aristófanes, né, que foi um autor grego de comédias. Ele escrevia bastante comédia satírica. Muito da sua comédia era zombando de políticos, zombando dos costumes da cidade. Mas ao contrário do que se pode pensar, essa escrita do Aristófanes não era uma escrita revolucionária. Ele não queria simplesmente derrubar e construir algo novo. Não, ele queria retornar aos primórdios, ele queria que a moralidade fosse como antes. Então ele era um escritor que estava reagindo ao status quo daquela época. Aí tem uma frase legal aqui do Georges Minoir, que ele fala: Aristófanes é um conservador voltado para o passado, para uma mítica idade de ouro. A ressalva não é insignificante. A função do riso, de início, era conservadora e não revolucionária. Ele censura os mantenedores da ordem antiga, apontando o dedo da derisão para os perturbadores. Em Aristófanes, os ataques pessoais muito precisos contra os políticos permitem calcar aos pés, como nas festas, uma espécie de ritual de inversão da vida política às avessas. Mas é legal observar que no século V a.C., mais ou menos, há uma transição desse riso que é mais violento, um riso mais apontador, um riso mais de denúncia, de escárnio mesmo, há uma mudança desse riso de escárnio para um riso mais político, mais polido. Então, esse riso antigo que a gente via, o riso da zombaria, da gritaria, dos caras carregando um falos enorme pela vila, esse tipo de riso já não é mais valorizado. O riso dos bufões, da genitália, de mexer na genitália e de fazer careta e de xingar, cuspir nos outros, esse riso provocado pela, entre aspas, baixaria, já não é mais tão valorizado. Então no século V, mais ou menos, começa essa mudança, e é uma época onde o Aristófanes acaba sendo envolvido, né? Essa transição acaba passando também pela história do Aristófanes, e ele muitas vezes é censurado, né? Algumas peças dele não saem, não são permitidas a exposição dessas peças, e surge um outro tipo de teatro grego, que é caracterizado pelas peças do Menandro, que não tem ataques aos políticos, não tem ataques à aristocracia, porque são públicos, são partes da sociedade que não devem ser atacadas segundo essa nova moral que está imperando. E isso é muito interessante, porque o riso estava sendo utilizado como uma ferramenta para atacar esses políticos que são corruptos, ou essa aristocracia que também mama dentro do Estado, enfim. Então, como uma ferramenta que está causando problemas, o riso começa a ser censurado. Então, os políticos começam, os demagogos, né, os políticos, os demagogos, que são, na etimologia, é o escravo do povo, né, demagogo.
É um político que está a serviço do povo, mas que a gente sabe que, na verdade, a palavra demagogo acabou sendo colocada nesse sentido de quem implora pelo voto para poder mamar na teta do Estado. Então, os políticos da época começaram a se utilizar do discurso de que a comédia era um ataque à democracia. E a democracia, na verdade, era a eleição segundo as vontades do povo. Então, se alguém está zombando desse político, está zombando da vontade do povo. Esse discurso completamente truncado, completamente direcionado para os próprios interesses, acabou vingando. Muitos políticos conseguiram censurar peças, censurar atores, censurar dramaturgos através desse discurso de que um ataque à democracia é um ataque ao povo. Então é justamente nesse momento, século V, século IV, que tem essa mudança de paradigma sobre o que é o riso, do que se deve rir e como se deve rir, principalmente. O Aristófanes, né, foi perseguido, né, pelas suas peças e tal, mas ele também não foi o único. Vou mencionar aqui um pedaço do texto para mostrar como a provocação através do riso realmente surtia efeito, né? Cratino, Ferecrato, Platão, o cômico, né, não o filósofo, Eupolis, encontram-se também no alvo da vingança dos políticos ofendidos. Eles não permitem que se coloquem o povo no palco para falar mal dele. Querem evitar estender esse falar mal até eles próprios. Fecha aspas. Isso quem está falando é o Xenofonte. Platônio confirma: não era possível zombar abertamente de qualquer um, porque aqueles que eram vítimas da violência verbal dos poetas os processavam. Até hoje. Quando não retrucavam por intimidação e violência física, Alcebiades teria mandado afogar Eupolis. Segundo outra versão, ele teria ordenado que o amarrassem a uma corda e o mergulhassem várias vezes no mar, dizendo-lhe: se me lameares outra vez no teatro, eu te afogarei no mar. Alcebiades faz aprovar uma lei que proíbe zombar abertamente de políticos no teatro. Era um período de guerra também, né? A guerra do Peloponeso estava avançando. Então, esses períodos de guerra, eles são períodos de derrisão social, a coesão social acaba sendo afetada. E esses fatores como o riso ou o ceticismo, eles atacam diretamente essa suposta identidade que esses grupos sociais tenham. Então, justamente também por causa da guerra do Peloponeso, é evitado, que pode causar uma comoção social e acabar atrapalhando a identidade dos grupos que estão no poder, seja a aristocracia ou os políticos. Daí ele vai entrar no subcapítulo aqui, o riso arcaico dos contemporâneos de Homero, agressão e triunfo. Basicamente o que ele está falando aqui é sobre o conceito de honra e também a reputação, né? Para os gregos, você ser alvo de zombaria era atacar diretamente a sua reputação, as pessoas que estavam à sua volta, a sua família, enfim. Então, ninguém, até hoje, né, ninguém gosta de ser alvo de zombaria, ninguém gosta de ser alvo de risadas. No entanto, na época, a honra era um conceito e um valor muito mais forte, muito mais arraigado nas pessoas. Então, você ser zombado em praça pública era um problema enorme. E então também tinha o costume de se zombar dos inimigos. Então, se estavam em guerra, tirar um sarro dos inimigos era de praxe, isso é normal, porque isso diminui a moral do grupo inimigo. Isso é tão forte, né, que, por exemplo, aqui tem uma menção: o elo entre o riso e a agressão podem ser reencontrados na cidade guerreira de Esparta, onde as pessoas são treinadas desde a mais tenra idade a suportar a zombaria sem se alterar. E também no exército espartano também não era permitido que aparecessem bufões, malabaristas, palhaços e outros dançarinos. Era para manter o espaço mais puro possível, mais concentrado possível. No exército grego, por exemplo, aparecia bufões, apareciam comediantes, dançarinos. O que eu não consegui identificar ainda é se esses bufões, dançarinos, palhaços, se eles eram de alguma forma contratados pelo exército para poder melhorar o humor dos soldados, enfim, para distrair os soldados, ou se eles apareciam por livre e espontânea vontade, em busca de comida, enfim. Então isso eu não consegui encontrar ainda, mas é sabido que no exército espartano não era permitido de forma alguma que aparecessem indivíduos para distrair o exército ou para relaxar. O exército era o exército, pronto. De forma geral, esse capítulo, mencionando aqui
a mentalidade grega, né, sobre o riso. Ele é bem sucinto, ele não é tão profundo, na minha opinião, mas ele traz bastante informação bacana. Como vocês viram aí, eu coloquei bastante link também, bastante imagem sobre esse capítulo. E o segundo capítulo ele também ainda está no ideário grego, que é a humanização do riso pelos filósofos gregos. Então é isso. Se você gostou do vídeo, clique em curtir, compartilhe com seus amigos que gostam também. Realmente dá um trabalhão fazer esses vídeos, dá um trabalhão fazer essa pesquisa. Eu gosto pra caramba, mas quando você clica em curtir ou você compartilha, eu fico sabendo que vale a pena fazer esse vídeo pro público também. O público também tá gostando. E o capítulo 2, né, já mencionado. E é isso aí. Valeu, pessoal. Até mais.